Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de resistência dos materiais. Vocês estão no canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e em mais uma aula de resistência dos materiais, a 22ª aula do nosso curso de resistência dos materiais, a gente vai falar sobre a construção dos diagramas de momentos internos. Bom, contextualizando, na última aula a gente fez uma introdução mais conceitual a um modo de solicitação que a gente ainda não havia estudado até aqui no curso, que era o modo de solicitação de flexão. O modo de solicitação de flexão está associado à aplicação de cargas ou de momentos que gerem as barriguinhas, ao longo de uma estrutura. Isso está associado muito ao comportamento de elementos estruturais, como vigas, lajes em balanço e diversos outros elementos estruturais ao longo em todos os campos da mecânica. Tá? Então, essas barriguinhas, esses perfis curvados, uma estrutura que antes da aplicação de carga era perfeitamente reta e após a aplicação de cargas desenvolve esses perfis mais curvados que a gente chama de flechas, tá? Isso está associado ao modo de solicitação interna de flexão. Então, o modo de solicitação interna de flexão ele está relacionado então com a transmissão de cargas ao longo da estrutura, lembrando que as estruturas podem ser pensadas como dispositivos ou componentes que foram pensados para transferir cargas de um lugar para outro do espaço. Tá? Então, quando essa transferência de cargas de um lugar para outro no espaço é feita através de momentos internos, através de alguma coisa que gere um momento, então tem uma força que está aplicada a uma certa distância de um ponto, por conta do efeito de braço de alavanca, a gente tem uma tendência a fazer esse ponto girar, por conta da aplicação dessa força. Tudo que gera momentos, e esses momentos são transferidos pela parte de dentro dessa estrutura, vai gerar flexão. Então a gente está associando sempre flexão à existência de esforços internos, que a gente vai chamar de momentos internos, que esse sim é o tema da aula de hoje. Então lembrando da nossa estrutura, uma estrutura como essa, apoiado entre um pino e um rolete, quando ele está carregado com uma força transversal, vai tender a se curvar. Então, é uma estrutura que estava perfeitamente reta antes, ela vai tender a criar uma certa curvatura, que é o que a gente vai chamar de flecha. Então, os esforços internos associados à flexão são os esforços, como eu tinha comentado antes, dos momentos internos. Tá? Então, o que a gente precisa? Por que a gente precisa conhecer esses momentos internos? A gente precisa conhecer os momentos internos que estão atuantes em cada ponto para determinar quanto que valem as tensões atuantes em cada ponto, por exemplo. Além disso, eu também preciso conhecer os momentos internos para determinar qual é a deformação da estrutura em cada ponto, lembrando que a gente tinha associado a deformação da estrutura com curvaturas. Então, o momento interno, na verdade, é o ponto de partida natural para a gente começar a fazer contas de flexão efetivamente, contas de tensão e de deformação de flexão e, consequentemente, posteriormente também de dimensionamento, para a gente conseguir determinar se uma estrutura vai aguentar ou não os esforços de flexão aos quais ela está submetida. Então, sempre que a gente está falando de esforços internos, como a gente já fez antes para os esforços normais que estavam associados à tração e compressão, e para os esforços cortantes que a gente tinha associado aos esforços ao modo de solicitação de cisalhamento, a gente vai precisar empregar o método das seções para determinar quanto é que valem os momentos internos. Tá bom? Então a gente vai percorrer esse caminho juntos. Tá? Então o diagrama de momentos internos vai ser essa construção, o tema da aula de hoje, essa construção que a gente vai trazer representando qual que é o valor do momento interno ao longo de todos os pontos da estrutura. Tá bom? Isso que é um diagrama, por isso que a gente chama de diagramas. Tá? Para a gente construir esses diagramas de maneira adequada, assim como a gente fez para os esforços de tração e compressão e de cisalhamento, a gente precisa de uma convenção de sinais. A gente precisa definir para esses momentos internos quais que são os momentos internos que são positivos e os momentos internos que são negativos. Eu espero que vocês se lembrem, como a gente vai utilizar o método das seções. Lembre-se, o método das seções, a gente pega um corte e a gente analisa um corte. Na verdade, a gente não analisa um pedaço da estrutura, a gente analisa o corte em si. Só que cada corte, na hora que eu faço um corte de uma estrutura e a separo em dois e eu quero ver o que está acontecendo dentro da estrutura para que ela continue parada, então lembrando que essa é a lógica do método das seções, se a estrutura inteira está parada, qualquer parte dessa estrutura está parada. Então eu posso pegar um corte virtual em qualquer ponto e conseguir descobrir o que está acontecendo dentro dessa estrutura para que aquele pedacinho continue parado. Pois bem, então se eu pego um corte, eu sempre tenho, para qualquer corte, eu tenho a escolha de pegar qualquer um dos dois lados da estrutura que foi cortada, e o método das seções tem que funcionar, pouco importa qual dos dois lados eu pego. Uma coisa que eu falei bastante para vocês nas aulas sobre tração e compressão,
e nas aulas sobre cisalhamento, é que os esforços internos, normais ou cortantes, eles são simplesmente esforços internos. Então, se eu pego os dois lados de um corte, se eu estou considerando um corte, eu pego a estrutura que ficou à esquerda ou a estrutura que ficou à direita desse corte, na hora que eu colo essas duas estruturas, né, na hora que eu junto essas duas estruturas, eu não posso ter feito aparecer cargas externas na medida que eu desenho esses esforços internos que apareceram naquele corte. Tudo isso para dizer o quê? Quando a gente faz um corte como esse, né, então, por exemplo, que eu estou pegando uma estrutura como essa, na hora que eu faço um corte como esse e a estrutura, e eu pego o lado esquerdo da estrutura, por exemplo, o momento que está gerando, que tá fazendo essa estrutura ficar com a carinha virada para cima, assim, meio que sorrindo, né, ele é correspondente em sinal ao mesmo momento que fez essa estrutura ficar com a cara para cima do outro lado, sendo que de um lado ele vai ser um momento no sentido horário e no outro lado ele vai ser um momento no sentido anti-horário. A gente tinha a nossa convenção de sinais de momentos, é um momento positivo é um momento no sentido anti-horário por conta da regra da mão direita, e o momento no sentido horário é um momento negativo, mais uma vez por conta da regra da mão direita. Tá? Isso continua valendo aqui, e o que eu estou falando para vocês é que, na verdade, o que a gente precisa é uma convenção de sinais para como que a gente desenha esses momentos internos e para que haja coerência entre esses momentos internos quando a gente pega dois lados diferentes do mesmo corte. Tá? Então, nessas condições, o que a gente está definindo é o seguinte: se os momentos internos fazem com que a estrutura fique curvada para cima, desse jeito que está ali, né, desse jeito que está representado aqui, um sorrisinho aqui um pouquinho para cima, os momentos internos, sejam eles horários ou anti-horários, que geram uma estrutura que está curvada para cima, serão considerados positivos. Tá? Essa vai ser a nossa convenção de sinais. Positivo se a curvatura gerada pelos momentos é virada para cima. De forma correspondente, se a gente tem momentos internos que fazem essa curvatura da estrutura ser virada para baixo, uma carinha triste, por exemplo, esses momentos internos serão associados ao sinal negativo. Certo? Então, isso vai ficar mais claro nos exemplos que a gente já vai fazer logo em seguida, tá? Mas isso a gente tem que sempre manter em mente. Tá? Momentos internos, dependendo do lado que a gente pega do corte, eles vão ter, para um lado ele vai estar anti-horário e para o outro lado ele vai estar horário, mas em termos de momentos internos, na hora que eu vou construir o diagrama de momentos internos, esses dois caras eles serão considerados positivos, porque cada um está vindo de um dos lados do corte, então na hora que esses dois lados são colados, como a gente estava imaginando, né, é apenas um corte virtual, na hora que eu colo esses dois lados, eles têm que se anular, tá bom? Eles vão se anular porque um vai estar no sentido anti-horário e o outro no sentido horário, e os dois terão o mesmo valor, e portanto eu não faço aparecer momentos externos, cargas externas nesse ponto, são simplesmente cargas internas que representam o que está acontecendo ao longo da estrutura. Tá? Então, quando a gente está fazendo o método das seções, eu vou recomendar para vocês, assim como eu fiz para os casos de tração e compressão e para os casos de cisalhamento, eu vou recomendar que a gente sempre desenhe, seja qual for o lado da estrutura que a gente escolher, que a gente desenhe os momentos seguindo a convenção positiva de sinais. Tá? Então, a gente vai pegar aqui os momentos positivos. Quando a gente fizer um corte, a gente vai desenhar os momentos internos que aparecerem no sentido positivo, dessa forma. Tá bom? Então, lembrando para vocês, né? Lembra lá da aula de momento, né? Quanto momento que uma força gera vai depender do braço de alavanca que essa força tem até o ponto de apoio que está sendo considerado. Então, até agora, todos os cortes que a gente vinha fazendo, né, quando a gente estava falando sobre o método das seções, para tração e compressão e para cisalhamento, a gente não estava se preocupando muito no ponto onde a gente fazia o corte. A gente fazia cortes entre os pontos de forças concentradas ou momentos concentrados, né? Qualquer ponto de carga concentrada. Entre esses dois caras a gente fazia um corte, mas a gente não caracterizava qual que era o ponto onde a gente tinha feito esse corte. Ora, eu não posso mais fazer isso quando a gente está falando de momentos internos. Porque se eu tenho uma força concentrada num ponto, e eu estou fazendo um corte super pertinho dessa força, e eu quero determinar qual é o momento que essa força está gerando com relação àquele ponto, o braço de alavanca aqui é muito pequeno. Se para essa mesma força, né, eu faço esse corte um pouco mais distante, claramente eu estou aumentando esse braço de alavanca dessa força, e essa força, então, passa a gerar mais momento com relação a esse ponto de corte. Isso quer dizer o quê? Eu continuo fazendo os cortes, né, as seções entre os pontos de cargas concentradas. Isso não mudou. Mesma coisa como a gente sempre fez. Só que agora eu tenho que caracterizar qual que é o ponto onde eu estou fazendo esse corte. Eu estou interessado num ponto específico? Geralmente não. Geralmente eu quero saber qual é o valor dos momentos em todos os pontos possíveis dentro de uma seção, entre duas forças concentradas, por exemplo.
Só que eu tenho que conseguir expressar qual é o valor desse momento para cada um desses pontos. Tá? Então, basicamente, o que eu estou falando é o seguinte, ele vai depender do ponto do corte, o valor do momento que a gente vai ter, o valor do momento interno. Então, para cada valor, para cada ponto de corte que eu realizo entre duas forças concentradas, eu vou ter um valor de momento diferente. Ou seja, o que eu estou buscando geralmente, e como eu tenho que expressar os valores de todos os pontos possíveis dentro de uma determinada seção, o que eu estou buscando é uma expressão de uma função matemática. Tá? Então, o nosso resultado de momentos internos vai ser um resultado muito distinto daquele que a gente tinha para forças normais e forças cortantes. Geralmente, com forças normais e forças cortantes, para os exemplos que a gente tinha tratado até agora, onde a gente só tinha cargas concentradas, né, a gente tinha valores constantes. Então, entre o ponto A e B, por exemplo, a carga normal valia 30 newtons. Entre o ponto B e C, a carga cortante valia 150 newtons, por exemplo. Para o caso de momentos, isso muito raramente vai ser o caso. Tá? Existem situações para as quais a gente tem momentos constantes, tá? Mas na maior parte dos casos o que a gente vai ter dentro de uma seção entre dois pontos de cargas concentradas, o que a gente vai ter é uma distribuição de momentos, uma função com valores de momentos variando entre um ponto e outro. Tá bom? Então a gente vai ter que estar mais confortável para trabalhar com expressões de funções matemáticas. Tá bom? Então vamos ver como é que isso funciona a partir de um exemplo. Tá? Então, vou pegar um exemplo super simples. Tá? Eu tenho uma viga aqui, apoiada entre um rolete e um pino, tá? E está carregado com uma força. Essa força está a uma distância A do apoio do rolete e uma distância B do apoio do pino. Tá? Estou pedindo para vocês considerarem essa força de 250 newtons, o valor de A de 1,5 m e o valor de B de 2 metros. Eu estou deixando aqui no desenho tudo com caras genéricas, aqui com variáveis A e B, e eu vou tentar construir para vocês expressões que valham para quaisquer A e B e qualquer F, tá bom? Mais para frente eu explico um pouquinho mais porquê, tá? Mas é legal vocês, sempre que vocês resolvem problemas, no geral de vocês, geralmente é uma boa ideia vocês deixarem para substituir os números, os valores numéricos, para o último momento possível, tá? E eu vou explicar um pouquinho mais para frente porquê, mas a gente vai fazer isso nesse problema e a gente vai começar a construir esse tipo de resolução de problemas com essa cara a partir de agora. Tá? Então vamos lá, deixa eu ficar aqui no cantinho, daqui a pouco vai aparecer coisas aqui também na minha frente, mas por enquanto eu ainda consigo ficar aqui mais claro. Então, para a gente resolver um problema de método das seções, espero que vocês se lembrem, né, uma boa ideia é a gente começar fazendo a construção do diagrama de corpo livre. Né? Claro, a gente tem que identificar quais são as incógnitas que a gente tem, identificar os dados, lá pelas tantas a gente constrói o diagrama de corpo livre. Então a construção de diagrama de corpo livre fica muito claramente dessa forma. Né? O rolete a gente substitui pela única força que o rolete pode fazer, vou chamar o ponto do rolete de ponto A, tá? Então o rolete só pode fazer uma força na direção perpendicular ao ponto de apoio dele, então ele está fazendo uma direção vertical nesse caso, é RY, e por outro lado o pino aqui ele pode eventualmente fazer na direção vertical também, e ele também restringe movimentos na direção horizontal, então está fazendo aparecer um RBY e um RBX no ponto B do rolete. Tá? E eu vou chamar esse ponto de aplicação de força aqui de ponto F, onde eu apliquei a força F. Tá bom? Então, a gente vai começar calculando as reações de apoio. Né? Então, lembrando, né, lá das nossas aulas de cálculo de reações de apoio, é uma boa ideia a gente fazer uma somatória de momentos com relação ao ponto onde eu desconheço mais coisas. Então, olhando aqui para o diagrama de corpo livre, eu desconheço duas forças no ponto B e uma força no ponto A. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer uma somatória de momentos com relação ao ponto B. Então, finjo que a minha estrutura está fixa só pelo ponto B, que eu tenho um preguinho aqui no ponto B, e eu quero encarar o que acontece ao longo dessa estrutura por conta do restante das forças que estão aplicadas nela. Então, como essa estrutura está parada com relação ao ponto B, essas outras forças, com seus braços de alavanca, elas vão ter que se equilibrar para que essa expressão de somatória de momentos com relação ao ponto B seja igual a zero, seja verdadeira. Tá? Então, se eu estou parado no ponto B aqui, o que eu observo? Eu observo que essa força RAY, se só existisse ela aplicada nessa estrutura, ela faria essa estrutura girar no sentido horário, certo? Acho que fica bastante claro para vocês. Né? Então, se ela faz girar no sentido horário, tem um sinal negativo, e ela tem um braço de alavanca, então a distância entre a linha de aplicação dessa força vertical aqui e o ponto B, essa distância aqui vai ser a distância de A mais B. Tá? Então, tem A mais B como braço de alavanca, vezes o valor da força RAY. Beleza? Então, isso aqui é o momento gerado pela reação
AY. Encarando a segunda força que pode gerar momentos com relação ao ponto B. Então eu tenho a força F aplicada aqui no ponto que eu chamei de F, tá? Não está escrito aqui, mas vamos chamar esse ponto de F de agora em diante, tá? Então, se só existisse essa força, esquece agora o RAY, esquece tudo. Se só existisse essa força, a estrutura estivesse presa no ponto B, essa estrutura tenderia a girar no sentido anti-horário, certo? Então, se gira no sentido anti-horário, eu tenho um sinal positivo. Qual que é a distância do braço de alavanca dessa força com relação ao ponto B? Então, olhando ali no nosso enunciado, eu tenho que esse cara aqui vale B. Então, o braço de alavanca B e o valor da força vale F. São essas as duas únicas coisas que geram momento com relação ao ponto B. Tá bom? Então, por que eu escrevi essa expressão? Para descobrir quanto é que vale o valor da reação de apoio em RAY. Então, fazendo manipulação simples, a gente descobre então que RAY vai ser B vezes a força aplicada, dividido por A mais B. Tá bom? Então, eu tenho uma expressão genérica aqui. Qualquer que seja, sempre que você tiver uma situação de uma força aplicada entre o pino e o rolete, então eu tenho um pino, um rolete, entre o pino e o rolete eu tenho uma força aplicada na direção vertical. Sempre que você quiser calcular uma das reações de apoio, reação de apoio no lado de cá dessa força, a gente vai ter uma forma como essa. Tá? Então, B vezes F dividido por A mais B. Então, por que é legal a gente resolver o problema dessa forma? Porque sempre que aparecer alguma coisa similar a isso, você pode, já de antemão, você já resolveu uma vez na sua vida, você já sabe qual que é o formato que a reação de apoio vai ter. Tá? Então, deixando dessa forma, você armazena isso numa biblioteca mental de você, né? Você sabe que a componente de reação vertical associada a essa carga que está aplicada ali no ponto F, no ponto A, ele vai ter essa carga aqui. Tá? Basicamente é o quê? É o braço de alavanca oposto àquele ponto, então o ponto A está aqui, eu tenho o braço de alavanca oposto vezes a força, dividido pelo comprimento total da estrutura. Substituindo os valores que a gente tinha ali, a gente chega à conclusão que RAY vale 142,86 newtons. Tá bom? Pois bem, para a gente continuar a resolução do nosso problema, agora vai ter coisas aparecendo escritas aqui na minha frente, tá? Vou ficar aqui para o outro lado para vocês conseguirem enxergar tudo. Então a gente tem várias maneiras diferentes de fazer, né? A gente poderia fazer simplesmente uma somatória de momentos com relação a outro ponto, com relação ao ponto A, por exemplo, ou eu posso fazer uma somatória de forças com forças verticais, somatória de forças em Y, tá? Que é o que eu vou fazer agora nesse momento. Fazendo a somatória de forças em Y, do jeito que a gente desenhou, a gente chega à conclusão que tem RAY apontado para cima, portanto positivo, F apontado para baixo, portanto negativo, e RBY apontado para cima, portanto positivo. Então, somando esses caras todos, são os únicos caras que têm força na direção vertical, tudo isso tem que ser anulado. Então, na hora que eu isolo esses caras, eu descubro que RBY vai valer F menos o valor de RAY, que era, lembrem-se, B vezes F dividido por A mais B. Fatorando esse cara aí todo, a gente descobre então que RBY vai valer A vezes F dividido por A mais B. Então vocês observam, né, que é alguma coisa muito similar ao que a gente tinha antes. A reação nesse ponto aqui vai ser o braço de alavanca oposto de A vezes a força dividido pelo comprimento total. Então tem uma cara muito similar ao que a gente tinha anteriormente. Quando a gente substitui os nossos valores, a gente descobre então que a RAY vale 107,14 newtons. Eu nem escrevi aqui, poderia ter escrito, tá? Mas é claro que a gente não tem nada carregando essa estrutura na direção horizontal. Então eu posso escrever somatória de forças em x igual a zero e eu descubro então que RBX, que está aqui em cima, vale zero diretamente. Nem escrevi aqui para a gente poupar um pouco de espaço e não ficar tão carregado assim essa transparência. Tá? Então com isso a gente tem as reações que nos importam, as reações que efetivamente vão gerar algum tipo de momento ao longo dessa estrutura, que são as reações, as forças que estão perpendiculares à linha neutra, né? Então, essa estrutura aqui tem uma linha neutra que está na horizontal. Todas as forças que estão aplicadas na direção vertical poderão gerar momento com relação a pontos diferentes dessa estrutura. Tá? Então, agora a gente vai aplicar o método das seções, efetivamente. E lembre-se que o método das seções ele requer que a gente faça cortes entre pontos de forças concentradas ou momentos concentrados. Então, eu tenho uma força concentrada aqui no ponto A, eu tenho uma força no ponto F e eu tenho uma força no ponto B. Se eu tenho 3 forças concentradas, eu tenho 2 espaços entre elas. Esse espaço e aquele espaço, tá bom? Então eu tenho 2 seções para resolver. A seção entre A e F e a seção entre F e B. Tá bom? Então agora, seguindo para o próximo slide, a gente vai conservar aqui esse diagrama de corpo livre e vai trabalhar em cima dele. Lembrando que a gente já tem esses valores, né? Vocês podem deixar esses valores anotados de RAY
de RY e RBY, tá? Isso aqui é RBY, tá? Isso aqui cometi um pequeno erro, aqui é RBY, tá bom? Então o primeiro corte que a gente vai resolver vai ser entre o A e o F, que está aqui marcado nessa linhazinha cortada, e o segundo corte entre o B e o F, está resolvido daqui, não está marcado daquela ponta. Pois bem, então conservando ali o nosso diagrama de corpo livre, tá? A gente vai resolver a seção AF, tá? Então estou fazendo aquele primeiro cortezinho aqui, beleza? Esse cortezinho azul. Então, para esse corte azul, lembra, como para qualquer outro corte, eu posso escolher se eu pego a estrutura que ficou à esquerda do corte ou à direita do corte. Geralmente a gente vai querer escolher qual? A gente vai escolher o lado que tenha menos forças para a gente ter que fazer menos trabalho. Tá? Então, para esse caso desse corte aqui, claramente é melhor escolher o lado esquerdo desse corte. No lado esquerdo desse corte, o que a gente tem? A gente tem uma força externa RAY, que a gente já sabe quanto é que vale, a gente já calculou. E como a gente já tinha visto nos outros métodos, né, nas outras formas de solicitação interna de tração e compressão de cisalhamento, a gente faria aparecer, se a gente estivesse interessado em calcular esse tipo de diagramas também de esforços normais e de esforços cortantes, a gente faria aparecer então uma força normal, NAF, e uma força cortante, VAF. Mas nesse caso agora, na aula de hoje, a gente está está interessado exclusivamente nos momentos internos. Então, quero que fique claro, existem esses outros esforços, né? Podem existir esses outros esforços, mas nesse momento a gente não está interessado especificamente neles. Tá? O que a gente está interessado é num outro esforço que a gente não tinha feito aparecer até o momento, que é o esforço de momentos internos. Então, observe, eu tenho essa seção. Para essa seção, né, se a estrutura inteira está parada, essa partezinha dessa estrutura também está parada. E para essa partezinha da estrutura estar parada, eu tenho que fazer aparecer um determinado momento interno. Porque se eu não fizesse aparecer esse momento interno, essa estrutura tenderia a girar ao redor de um ponto qualquer, não estaria totalmente balanceado em termos de momento se não houvesse esse momento interno. Tá? Então, esse momento interno a gente faz aparecer usando aquela convenção de sinais que eu apresentei agora há pouco. Então, eu inseri aqui o momento interno, que seria um momento interno positivo, um momento interno que faria essa estrutura ficar com a curvatura para cima, né? Um boquinha feliz, então boquinha feliz, direção positiva, e então por isso eu desenhei esse momento interno nesse sentido. Então, para esse lado do corte que eu escolhi, né? Eu escolhi conservar o lado do corte da esquerda do corte. O corte, então, a superfície livre do corte ficou à direita essa direita da estrutura aqui. Então a gente vai ter que desenhar para essa estrutura ficar um boquinha feliz, virado para cima, no sentido anti-horário. Certo? Então desenhei no sentido anti-horário para que a gente respeite a nossa convenção de sinais que foi adotada anteriormente. E como eu falei para vocês anteriormente, não basta agora eu simplesmente desenhar esse corte e fingir que esse corte pode acontecer em qualquer lugar. Por quê? Porque se esse corte, lembre-se que esse corte tem que acontecer entre o ponto A e o ponto F. Só que eu tenho diversas possibilidades diferentes. Eu posso cortar muito pertinho do ponto A, eu posso cortar bastante longe do ponto A. Lembra que a gente nunca pode cortar em cima de um ponto de forças concentradas. Mas eu posso cortar tão perto do ponto A quanto eu queira e tão perto do ponto F quanto eu queira, desde que eu não chegue efetivamente em cima desses dois pontos. Então, ora, dependendo de onde que eu cortar, se eu cortar bem pertinho do ponto A ou bem pertinho do ponto F, as situações em termos de momento mudam. Porque o braço de alavanca associado a essa força RAY, essa reação RAY, ele vai mudando dependendo do ponto onde eu cortar. Então é muito importante quando a gente faz um processo como esse, um processo de cálculo de flexão, a gente caracterizar a distância onde esse corte está sendo realizado. Quer dizer que eu tenho que escolher o valor desse corte? Não, gente. Tá? Volto a dizer, a gente precisa conhecer, quando a gente está querendo construir o diagrama de momentos internos, a gente quer conhecer o valor de momento em todos os pontos da estrutura. Certo? Então eu não preciso escolher um valor de x específico, eu não preciso escolher x igual a 2,3. Não, não é isso que eu estou falando para vocês. Eu só tenho que caracterizar para vocês que para cada x que eu escolher, seja o x mais próximo do ponto A ou o x mais próximo do ponto F dentro dessa seção, eu tenho que caracterizar esses pontos de corte a partir de uma coordenada que eu vou chamar de x. Tá bom? Então, observe o seguinte, a gente denotou bem claro onde que eu comecei a contar o meu x, na minha seção AF, então, eu comecei a contar o meu x aqui nesse pontinho inicial, nesse losango que eu tenho ali. Por que eu digo isso? Então, se eu peguei sempre o lado esquerdo desse corte, como eu estou mostrando aqui para vocês, né, o menor tamaninho de estrutura possível que eu posso fazer é o ponto mais próximo possível do ponto A sem tocar nele. Então, quando o x está bem pertinho do ponto A ali, quando eu faço esse corte muito pertinho do ponto A, mas não em cima do ponto A, eu estou com o x o menor possível para esse lado da estrutura que eu escolhi. Tá? E aí eu vou caminhando para o outro lado, estou me aproximando cada vez mais da força F, sem chegar no ponto de aplicação da força F,
esse x vai aumentando, eu estou aumentando esse braço de alavanca. Tá? Então, é isso que eu estou representando aqui. Né? O x começa a ser contado nesse ponto, x vale 0 nesse ponto, e ele vai aumentando ao longo dessa reta. Tá? Então, sempre que a gente faz um corte, agora no método das seções, quando a gente está falando de momentos internos, a gente tem que identificar muito claramente o que a gente está representando pelo nosso x. Tá? A gente tem que identificar onde que está a origem desse x, onde que eu comecei a contar a minha estrutura. Tá? E eu tenho que identificar também qual que é o intervalo de valores que x pode assumir dentro da minha estrutura. Certo? Então, para esse caso agora, para a primeira seção, para a seção AF, quais que são os valores que podem ser assumidos pelo x? Então, claramente o x vai valer entre 0, né, não incluindo o valor 0, né, ele vai estar o menor valor que você possa imaginar acima de 0, tá? E até o maior valor que você possa imaginar menor que A. Lembra que A era a distância entre o ponto A e o ponto de aplicação da força F. Tá? Então o x vai estar contido entre 0 e A ali. Tá bom? Então agora, tendo feito essa identificação, desenhei a minha seção e fiz a identificação dos valores, da origem dos valores de x, agora a gente pode se preocupar em achar quanto é que vale os momentos internos. Tá? Então, especificamente para achar o momento interno, eu não vou me preocupar em fazer somatórios de forças. Certo? Lembre-se, os momentos não entram em somatórios de forças. Momentos e forças são entidades diferentes. O que a gente vai ter que se preocupar? Então, a gente vai tentar se preocupar apenas em fazer somatórias de momentos. E qual que é um ponto candidato para a gente fazer essa somatória de momentos? Eu recomendo sempre que vocês façam somatório de momentos com relação ao ponto de x, ao ponto onde você fez o corte. Então, esse ponto onde você fez o corte, você está chamando esse ponto de x. Se eu fizer a somatória com relação ao ponto x, não aparecerão nessa somatória de momentos nem o cortante e nem a força normal que aparece nesse mesmo ponto do corte. Então, fazer a somatória de momentos com relação ao ponto de corte é uma forma de você não envolver os outros esforços internos na sua conta. Está errado se vocês fizessem a somatória de forças com relação ao ponto RAY? Não, não está. Com relação ao ponto A, desculpa. Tá? Se vocês fizessem a somatória de momentos com relação ao ponto A, o que ia acontecer? Ia aparecer um momento interno, sim, mas ia aparecer também o cortante. E você não conhece nenhuma das duas coisas nesse momento. Tá? Então, por isso que eu recomendo, se vocês quiserem fazer o diagrama de momentos internos, simplesmente sempre façam somatórias de momentos com relação ao ponto de corte. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Então, a gente vai fazer essa somatória de momentos com relação ao ponto x. Tá? A notação não é 100% perfeita, mas é só para indicar. Eu estou fazendo somatória de momentos com relação ao ponto onde eu cortei, e esse ponto onde eu cortei eu estou chamando de x. Tá? Então, se esse pedacinho da estrutura está parado, é uma parte da estrutura que está parada, e se esse pedacinho também vai estar parado, então ele também vai estar parado com relação a esse ponto de x. Então, quem que gera momentos com relação àquele ponto de x? Lembrando, o que eu estou perguntando quando eu faço somatório de momentos com relação a x? Pego essa estrutura, finjo que ela está fixa apenas pelo ponto x e identifico tudo que está aplicado de cargas nela e o que tenderia a fazer essa estrutura girar ao redor desse ponto de fixação. Tá? Então, claramente, eu tenho o momento interno que está aplicado nesse mesmo ponto, né, mas o momento interno ele sempre vai entrar na conta de momentos porque ele está fazendo a estrutura inteira girar no sentido que ele está aplicado. Esse momento interno aqui está na direção anti-horária, então ele vai entrar na conta, o sinal de momento dele é ser positivo. Então, se só houvesse esse momento interno, essa estrutura giraria, esse pedacinho da estrutura giraria no sentido anti-horário. Certo? Agora, se no lugar de existir só esse momento, existisse apenas a força RAY. Com a estrutura fixa aqui no ponto X, essa estrutura inteira tenderia a girar no sentido horário. Fica claro para vocês? Espero que fique, né? Tenderia a girar no sentido horário. E qual que é o braço de alavanca? O braço de alavanca com relação ao ponto de corte, ele vale essa distância de x. Percebem, gente? Então, essa distância x aqui vai ser o braço de alavanca dessa força RAY com relação ao ponto de corte. Então, menos, porque ele tenderia a girar no sentido anti-horário, x, que é o tamanho do braço de alavanca, e RAY, que é o valor da força. Ao fazer isso, a gente descobre, então, que o momento interno no ponto de corte vai valer x vezes o RAY. E o RAY valia, lembrem-se, B vezes F dividido por A mais B. Então perceba que o que eu encontrei agora é uma equação de uma reta. Todos esses valores aqui, B, F e A mais B, B, F e A, são dados do problema. Então isso aqui, na verdade, é um número, tá? Isso aqui é RAY, a gente já sabe quanto é que vale, a gente calculou anteriormente quanto é que ele vale. Então eu tenho um número vezes x. Isso é uma equação, claramente uma equação de reta. Certo?
Então, quais são os extremos, né? Lembrando aqui, a gente lembra que para essa seção o x vai valer entre 0 e a. Então, o que eu sugiro para vocês, se eu tenho uma reta, eu posso avaliar o valor dessa reta no ponto inicial e no ponto final dessa seção. Entre esses dois pontos vai bastar eu traçar uma linha reta entre esses dois caras e eu vou achar o valor dos momentos para todos os pontos entre esses dois caras. Tá? Por que a gente está traçando os pontos extremos? Porque vai ajudar a gente a fazer o gráfico depois. Né? Lembre-se que diagramas são sempre os gráficos. Tá? Então, para o primeiro ponto de x na seção é o ponto 0. O ponto 0 é aquele ponto mais próximo possível do ponto A sem estar sobre o ponto A. Quando x vale 0, substituo x0 aqui, então qualquer coisa vezes 0 dá 0, então eu sei que o momento interno no primeiro ponto, lá no ponto A, ele vale 0. Ao final dessa seção, x vale A, certo? Então quando x vale A, eu substituo o xa aqui e eu descubro então que o momento interno vai valer A vezes B vezes F dividido por A mais B. Tá? Substituindo esses valores todos, a gente chega à conclusão que esse cara vale 214,29 Nm. Tudo bem? Então, lembre-se, é sempre boa ideia vocês manterem tudo em termos de variáveis, porque se eu tivesse um problema similar com outros valores de A, B e F, eu já teria calculado. Bastaria eu substituir aqui os valores, os dados do problema, e eu já teria diretamente o valor numérico desse cara. Tá? Então, eu tenho para a primeira seção, então eu já resolvi. Né? Peguei o lado esquerdo da seção, resolvi esse problema de método das seções e descobri qual é o valor de momentos internos para todos os pontos dentro dessa seção. Pois bem, então agora vamos continuar o nosso problema. Tá? Segunda coisa que a gente vai fazer agora é a seção FB. Então a seção FB apareceu aqui o nosso segundo cortezinho. Então lembre-se que a gente pode, de novo, né? A gente pode pegar os dois lados dessa seção, o lado direito ou o lado esquerdo, e dessa vez fica muito claro que para o lado direito do corte a gente tem muito menos coisas para resolver. Tá? Então, pegando o lado direito desse corte, né, a gente vai aparecer apenas o quê? Apenas o RBY, que a gente calculou anteriormente quanto que ele vale. E lembrando, né, se a gente tivesse interessado em calcular os esforços normais e os esforços cortantes, a gente desenharia ali os esforços normais e cortantes aparecendo aqui nesse ponto, segundo as nossas regras, da mesma forma. Só que a gente está interessado apenas nos momentos internos. Então, para os momentos internos, a gente vai desenhar um momento interno, segundo a minha recomendação para vocês, na direção positiva daquela convenção de sinais, ou seja, deixando essa curvinha, a boquinha virada para cima. E para a boquinha ficar virada para cima agora que eu estou pegando o outro lado do corte, né, claramente eu tenho que desenhar um momento interno no sentido horário. Antes eu desenhei o sentido anti-horário, que era um positivo, e agora eu tenho que desenhar no sentido horário para ele também ser positivo. Lembrando, né, se eu pego os dois lados opostos desse corte, na hora que eu colo esses dois lados, o momento interno de um lado, considerado positivo, de um lado ele vai estar no sentido anti-horário, do outro lado ele vai estar no sentido horário. A soma desses dois caras faz com que eles se anulem, né? Eles vão ter os mesmos valores, mas sinais a rigor opostos. Tá? Na hora que a gente cola esses dois caras, não aparecem momentos externos. Tá? Então isso aqui é uma demonstração clara da nossa convenção de sinais, pegando o outro lado de um corte. Então, da mesma forma que a gente fez anteriormente, a gente precisa caracterizar quanto é que vale o x. E agora observe, para essa minha seção FB, o menor braço de alavanca possível que eu poderia ter, né, como eu estou pegando o outro lado do corte, como eu estou pegando a direita do corte, o menor braço de alavanca que eu poderia ter é quando esse x valesse 0, né, quando esse x vale 0, eu estaria exatamente em cima do ponto B, na outra extremidade. Então, observa que o meu ponto x está começando a ser contado nessa maneira de resolver. Não é a única maneira de resolver esse tipo de problema, tá? Eu recomendo para vocês porque eu acho que é a maneira mais intuitiva. Então, eu posso começar a contar o x a partir do ponto B. X valendo 0, ele está no ponto B e é o menor braço de alavanca possível. Ao longo dessa seção, então o x vai aumentando e eu vou caminhando em direção ao ponto de aplicação da força F. Quando eu cheguei no ponto de aplicação da força F, a gente tem a maior distância possível, o maior braço de alavanca possível para essa seção, que é o braço de alavanca que vale B. Ou seja, o x vai estar entre 0 e B. Tá? Aqui antes ele estava entre 0 e A, e aqui ele vai estar entre 0 e B. E agora eu vou seguir o mesmo procedimento que eu fiz para a primeira parte do problema. Faço somatório de momentos com relação ao ponto de corte. O ponto de corte é o ponto que eu chamei de x. Somatório de momentos com relação ao ponto de corte x vale 0. Lembrando que x vale qualquer um dos valores entre 0 e B. Tá? Então, agora seguindo ali as regras de momento, percebe que o meu momento interno, seguindo a minha convenção de sinais lá, eu desenhei agora ele no sentido horário, então, portanto, ele entra negativo aqui nessa conta.
tá? Menos o momento interno. E se eu fosse considerar qual que é o momento gerado por essa força RBY com relação ao ponto de corte X, a gente percebe que essa estrutura inteira giraria no sentido anti-horário se só houvesse essa força RBY. Com braço de alavanca valendo X, a distância entre o ponto de corte e o ponto de aplicação dessa força vale X. Então eu tenho aqui mais, no sentido anti-horário, X vezes RBY, e a gente descobre então que o momento interno vale X vezes RBY, ou seja, A vezes F dividido por A mais B vezes X. Mais uma vez, uma equação de reta. Com essa equação de reta, a gente vai determinar quanto é que são os valores extremos dela. Quando X vale zero, ou seja, quando eu estou exatamente em cima do ponto B, qualquer coisa vezes zero vale zero e eu tenho um momento interno igual a zero. No final dessa seção, X vale B, que é a distância entre o ponto B e o ponto F. Então, quando X vale B, Bzinho, né, o meu momento interno vai valer o quê? A vezes B vezes F dividido por A mais B, que é a mesma coisa que eu tinha aqui, ou seja, o mesmo valor de 214,29 newtons. Então, para esse problema, a gente tinha claramente apenas essas duas seções. A gente realizou a resolução dessas duas seções, mostrando cada vez de um lado, né? Uma vez eu escolhi o lado esquerdo, outra vez eu escolhi o lado direito do corte. Mostrei para vocês o que isso representava em termos da convenção de sinais. E a gente chegou então aos valores, às expressões das retas e aos valores extremos no começo e no final das sessões para as duas seções. Tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai construir o diagrama de momentos internos efetivamente. A gente vai transportar todas as equações que a gente tinha, as equações das seções, para um mesmo gráfico. Então, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar os valores dos momentos internos e mostrar como é que eles variam com relação ao comprimento L da estrutura como um todo. Tá? A estrutura começa lá naquele rolete que a gente tinha, ela acaba lá no pino, e ao longo desse comprimento inteiro, a gente vai determinar quanto é que valem os momentos internos. Então, a gente tem 3 pontos basicamente importantes. Né? A gente tem a origem, que é onde está o nosso rolete. A gente tem o ponto de aplicação de forças, que é o ponto que está distante A desse cara ao longo do comprimento. E, finalmente, o ponto do pino, que está a uma distância A mais B lá do começo. Tá bom? Então, eu tenho esses 3 pontos característicos ao longo do comprimento da estrutura. 0, A e A mais B. Então, como é que a gente vai fazer agora para transpor os resultados que a gente tinha antes? O que a gente tem que prestar muita atenção, tá? Isso é o principal fator de erros quando a gente faz, quando os estudantes logo no começo eles começam a fazer esses diagramas de momentos internos, é que para cada uma das seções a gente tem uma origem diferente de x. E para cada uma das seções a gente tem, às vezes, né, dependendo do lado que você escolheu da seção, seguindo esse método que eu explico para vocês, que eu acabei de explicar para vocês, o x uma hora ele está apontando para a direita, outra hora ele está apontando para a esquerda, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Que os x's são diferentes do comprimento da estrutura. Então o que eu recomendo sempre é vocês construírem uma tabela. E uma tabela ela vai incluir as seguintes coisas. Você vai incluir a seção que você está fazendo, tá? E para cada uma das seções que você está fazendo, você vai associar o valor de x da seção que você escolheu. Você pode escolher arbitrariamente não, mas escolher da maneira mais simples para você chegar numa expressão de reta para aquela seção, tá? Então você vai botar aquele x ali, e você vai botar a correspondência daquele x, de cada um dos x no começo e no final da seção, vai achar a correspondência desses x com o comprimento da estrutura como um todo. Lembra que o diagrama de momentos internos que eu estou mostrando para vocês aqui, ele tem que representar os momentos internos com relação à estrutura como um todo, ao comprimento da estrutura. Então eu tenho que ter essa relação, esse mapeamento entre o que é o x local e o que é o comprimento da estrutura como um todo. E para esses pontos, então, a gente vai associar os valores de momentos que a gente já calculou na extremidade. Tá? Então, eu fiz isso para a nossa estrutura, tá? E a gente tem, então, esses dados aqui. Então, para a seção AF, a gente tinha o seguinte. A seção AF é aquela primeira seção aqui, né, que está entre a origem, entre o rolete e o ponto de aplicação de força. Então, vocês percebem que eles coincidem, na verdade. Né? O X que eu tinha escolhido para começo é o começo do comprimento da seção. E o final dele no ponto A também é o ponto A do comprimento da estrutura. Então, se vocês olharem ali, quando o x da seção AF vale 0, o comprimento da estrutura vale 0. E quando o x vale A, ou 1,5 m, o comprimento da estrutura vale 1,5 m também. Então, o momento começou em 0 e acabou em 214,29. Para a segunda seção que a gente fez, FB,
a gente já tem uma situação bem distinta, né? Que o nosso x começou a apontar aqui no ponto B. E ele estava apontando para o lado de cá em direção à força F. Então, observem, quando a gente tem um x valendo 0, a gente tem o comprimento da estrutura valendo 3,5. Então, eu estou nesse ponto aqui. Eu estou mapeando aquele zero da minha seção nesse ponto aqui. E quando eu estou chegando no final dessa seção, quando eu chego a 2 metros, estou caminhando para cá, cheguei no ponto de aplicação de força de 2 metros, o comprimento da minha seção, o comprimento da minha estrutura inteira, quando eu estou medindo ele pelo lado de cá, ele vale 1,5. Então vocês percebem que o x aumentou de 0 até 2 e o comprimento da estrutura diminuiu de 3,5 para 1,5. E ali eu tenho os valores. Então, a partir dessa tabela que a gente construiu, agora a gente transpõe esses valores para esse diagrama que a gente tem. Então vamos lá. No comprimento 0 da estrutura, a gente tem um momento interno 0. Então está marcado ali o pontinho azul para vocês aqui. Para essa seção AF, a gente descobriu então que quando A vale 1,5, a gente tem um momento que vale 214,29. E entre esses dois caras, a gente viu que é uma equação de reta. Então, se eu tenho esses dois pontos extremos, basta eu ligá-los por uma reta e eu resolvi, né, determinei qualquer ponto que eu quiser escolher aqui entre o ponto 0 e o ponto A. Basta eu determinar esse valor e eu acho esse valor lá pela equação de reta, mas eu sei que o formato do momento vai ser esse. Partindo agora para a seção FB. Quando o x da seção FB valia 0, a gente está no final da barra e eu tenho um momento igual a 0. Então eu tenho aqui esse pontinho azul. E quando eu estou no final dessa seção FB, eu descobri que o momento valia a mesma coisa que eu tinha anteriormente. Então é essa mesma bolinha azul que eu tinha ali em cima. Entre esses dois caras, a gente viu que tinha uma equação de reta também. Então eu tenho esse formato. Então esse é o diagrama de momentos internos para essa estrutura que está carregada com uma força transversal à sua linha neutra, aplicada num ponto distante A do primeiro apoio e B do segundo apoio. Então esse vai ser o formato geral. E eu identifico para vocês claramente já que eu tenho um ponto de interesse específico, né, que é o ponto de momento máximo. Tá? O ponto de momento máximo para uma estrutura como essa, o momento máximo vai ter o valor de A vezes B vezes F, dividido por A mais B. Nesse caso, para os nossos valores que a gente tinha pego lá de 214,29 Nm. Por que eu destaco esse ponto? Enfim, esse vai ser o ponto que a gente vai utilizar para fazer o dimensionamento bem mais lá para frente, quando a gente já tiver mais conhecimento sobre tensões de flexão, sobre diversas coisas a mais que a gente vai ver ao longo das próximas aulas. Esse vai ser o ponto que a gente vai ter que encarar, que claramente é o ponto que cujas solicitações internas que geram momentos são mais importantes. Tem um maior módulo e esse vai ser o maior momento. Tá bom? Então esse foi um primeiro exemplo. Primeiro exemplo, bastante simples, né, entre aspas, né? Claro, é a primeira vez que vocês estão vendo, então talvez vocês precisem de um tempo para digerir todas as técnicas que eu estou apresentando para vocês, mas é uma aplicação super direta, né? Tem uma única força aplicada entre dois apoios, tem duas sessões para resolver, e com essas duas sessões a gente resolve ambas de forma bastante simples e a gente faz aparecer esse perfil de momentos que a gente tinha visto anteriormente. Tá? Então, só lembrando aqui, né, vocês observam que ao longo de toda a estrutura a gente tem momentos internos positivos. Momentos internos positivos querem dizer o quê? Querem dizer uma estrutura com curvinha para cima, sorrisinho para cima. E isso faz sentido, né? Se vocês lembrarem ali do ponto de aplicação de força, a força estava aplicada para baixo nesse ponto, então a curvatura vai se formar exatamente deixando uma carinha feliz aí da estrutura entre os pontos A e B. Então está coerente, né? A gente sempre pode e deve fazer essa conferência, né? Se os sinais de momentos estão coerentes com a curvatura que a gente espera que a estrutura assuma por conta do carregamento aplicado. Tá? Então, referente a esse primeiro exemplo, né, eu tinha algumas observações para fazer para vocês. Tá? Então, em nenhum ponto da estrutura existem momentos concentrados aplicados. Eu tenho uma força concentrada aplicada, mas não tem um momento concentrado aplicado em lugar nenhum. Os nossos apoios não geram momentos e não tinha um momento externo aplicado. Então, como a gente não tem nenhum momento concentrado aplicado, a gente já sabe que a equação, que os diagramas de momentos internos, eles não podem ter um salto, ter um degrauzão que nem a gente tinha anteriormente. Lembre-se, quando a gente falava de esforços normais, por exemplo, a gente tinha que os tamanhos dos degraus eram exatamente o tamanho da força concentrada naquele ponto. Ora, a mesma coisa valeria para momentos. Se eu tivesse um momento concentrado, naturalmente faria aparecer um degrau exatamente do tamanho do momento concentrado.
Como esse primeiro exemplo que a gente acabou de resolver ele não tem momentos concentrados, a gente já sabe que não pode haver um degrauzão como esse, né? Um abismo entre de um lado e de outro de um ponto. Sempre vai ser uma curva contínua, tá bom? Então ele veio, chegou num determinado ponto e ele continuou a partir daquele outro ponto na outra seção. Sempre que vocês não tiverem momentos concentrados, isso vai ter que acontecer. É uma forma de vocês conferirem se o diagrama de momentos de vocês está correto. Outra coisa importante de vocês prestarem atenção é que as extremidades livres elas têm que ter momento nulo. Tá? Então, sempre que eu tenho uma extremidade que não esteja carregada com momentos, então eu posso ter uma força concentrada na ponta, mas ela está livre para girar sozinha. Então ela está livre nesse sentido dela não está sendo restringida à rotação. Né? Sempre que eu tenho essas condições de não haver momentos concentrados numa extremidade e não haver nada que restringe a rotação, né, um apoio, por exemplo, que restringe a rotação, esses momentos são nulos. Então os pinos e roletes, eles permitem rotação livre, a gente já sabe disso, né? E portanto eles não inserem momentos. Então sempre que você tiver uma situação como essa, de uma estrutura que tenha o pino e o rolete nas extremidades da estrutura, por conta dessas duas afirmações que a gente fez, uma extremidade livre tem que ter momento nulo e um pino e um rolete não inserem momentos, sempre que acontece isso, a gente vai ter uma forma de a gente conferir que eles terão, uma forma de conferir se o seu diagrama de momentos internos está correto, se nessas extremidades onde estão esses apoios, portanto, a gente vai ter, a gente chegou à conclusão que eles têm momentos nulos. Se eles estiverem nessas condições, né, nas extremidades, numa extremidade livre, sem momento concentrado aplicado sobre eles, e a gente chega, ao fazer as contas, a gente chega à conclusão que a gente deveria ter algum tipo de momento, a gente fez algum erro. Tá? Então eles têm que ser momentos nulos quando eles estão nessas condições. Então eu estou explicando para vocês algumas formas de vocês conferirem se os diagramas que vocês constroem estão coerentes com o que a gente espera. Tá? Então agora a gente vai trazer um outro exemplo, bastante breve, né? Só tem uma única sessão para resolver, tá? Mas mostrando então um caso onde a gente tem uma extremidade que não é uma extremidade livre. Né? Eu tenho aqui então um engaste. Tem uma viga que está engastada na parede, e nesse ponto aqui da parede, então, eu tenho um engaste, alguma coisa que restringe a rotação dessa estrutura, e portanto eu vou ter um momento aparecendo, um momento concentrado naquele ponto, não é uma extremidade livre, e a gente vai ver como a cara das coisas muda um pouquinho. Tá? Então, mais uma vez, a gente vai construir a resolução do problema naquele mesmo esquema do problema anterior. A gente vai deixar o máximo de tempo possível, tudo apenas em função das variáveis, né, f e c, e a gente só vai substituir os valores para achar o último valor final. A gente vai fazer isso para que vocês tenham armazenado, entre aspas, na biblioteca de vocês, aí, o formato, os valores, lá, as expressões, na verdade, desculpa, as expressões que vocês teriam sempre que vocês têm uma carga como essa, uma carga aplicada na ponta de uma estrutura engastada. Tá? Pois bem, então a primeira coisa que a gente vai fazer é construir o diagrama de corpo livre. Então, substituímos a parede pelas forças que a parede pode fazer, o engaste. Né? Então, o engaste ele pode fazer uma força vertical, pode fazer uma força horizontal e pode gerar momentos reativos. Tá? Eu estou desenhando todos eles no sentido positivo, né, que a gente tem de sinais. Então, todos eles, né, momento reativo positivo está no anti-horário, força horizontal positiva está na direção apontando para a direita, e vertical positivo apontando para cima. Tá? Então, a gente vai calcular as reações de apoio. Claramente, o caminho é a gente fazer uma somatória de momentos com relação à parede. E com relação ao ponto da parede, as duas únicas coisas que geram momento, né, portanto, que tem braço de alavanca para as forças, ou que são momentos concentrados, são o momento reativo da parede, que está no sentido anti-horário, portanto positivo, MRP, e a força em si, que está aplicada, nesse nosso exemplo, está aplicada na direção vertical para cima. Tá? Então ele faria essa estrutura girar no sentido horário, por isso, menos o braço de alavanca, que vale C, a distância do ponto de aplicação de força até a parede, menos C vezes F, igual a zero. Então a gente descobre então que o momento reativo da parede vale C vezes F, e na hora que eu substituo 3 metros e 100 newtons, a gente chega à conclusão que o momento reativo da parede vale 300 Nm. Pois bem, então agora a gente pode calcular o restante das coisas, né? A gente pode fazer uma somatória de forças em Y para descobrir quanto é que vale a força vertical, RPY. Ela vai valer menos F, então vale menos 100 newtons, né? Então tinha desenhado ela para cima, ele chutei que ela estivesse para o lado de cima, mas a gente descobriu agora que ela está para o lado de baixo, tá? De novo, mais uma vez, eu não botei as coisas na direção horizontal, porque é claro que não tem nada solicitando ele na direção horizontal, tá? Então, o método das seções, mais uma vez, a gente tem que fazer cortes entre pontos de forças ou momentos concentrados, e a gente só tem 2 pontos de forças concentradas ou momentos concentrados. A gente tem o ponto de aplicação de força, ponto F, e o ponto da parede, P. Então eu tenho uma única seção que vai ajudar a resolver esse problema.
Então o que é a minha ideia agora? Resolvendo esse corte aqui, eu vou mostrar para vocês o que acontece se a gente pega para o mesmo corte o lado direito e o lado esquerdo, e eu vou mostrar para vocês como, se a gente seguir, se a gente for coerente nas nossas escolhas e nos sentidos de desenho que a gente faz nos momentos internos, a gente pode escolher qualquer um dos dois lados arbitrariamente e os dois lados batem exatamente o mesmo resultado. Tá? Então vamos lá. Mantendo então o diagrama de corpo livre, resolvendo a seção FP. Seção FP, agora eu vou pegar o lado esquerdo do corte. Tá? Então está ali o corte, vou pegar o lado esquerdo. E o que eu tenho ao lado esquerdo do corte? Eu tenho a força externa F, que está aplicada, e, logicamente, eu vou ter que fazer aparecer um momento interno para que essa estrutura esteja em equilíbrio em termos de momento, para que ela não esteja girando no espaço. Esse momento, o momento interno, a gente vai inserir na direção, segundo a nossa convenção de sinais, na direção positiva, né? Ou seja, tendendo a fazer esse cara ficar com o sorrisinho para cima. Então, nesse caso, pegando o lado esquerdo do corte, ele vai estar na direção anti-horária. Então, qual é o ponto de corte? O ponto de corte está distante x, né? Se eu estou pegando pela esquerda do corte, então o menor tamaninho que eu posso pegar estaria exatamente sobre o ponto de aplicação da força F, e o maior estaria exatamente logo antes da parede, né? Logo depois da força F e logo antes da parede. Então, o meu x ele vai começar de 0 exatamente sobre a força F, e o máximo de C quando eu estiver lá na parede. Então eu vou fazer somatório de momentos com relação ao ponto de corte, como a gente já tinha recomendado várias vezes anteriormente. Tá? Então, somatório de momentos com relação a esse ponto de corte, que eu chamo de x. Se eu olhar com relação a esse ponto, o que me faz girar com relação a esse ponto vai ser o momento interno MI, e ele está desenhado no sentido anti-horário, portanto positivo, e no sentido anti-horário, no sentido horário, desculpa, essa força externa F com o braço de alavanca que vale x, então menos xf. Isolando, eu descubro então mais uma vez a equação de reta, tá? Então x vezes f, e essa equação de reta eu vou avaliar ela no começo e no final. Quando x vale 0, né, f vezes 0 vai dar 0, então o momento interno no ponto 0, considerando essa convenção aqui, né, começando o x a contar lá no ponto da força de aplicação da força F, o momento vai valer 0. E quando x vale c, quando eu estou ali o mais próximo da parede possível, sem tocar na parede, eu tenho que o momento interno vale c vezes F, ou seja, ele vale 300 Nm. Agora, para essa mesma seção, só vamos ver o que aconteceria se eu tivesse escolhido o lado da direita dessa seção. Então, a direita daquele corte, cortei, agora peguei, olhei só para o que tem no lado direito. Então, o que vai aparecer? Eu tenho apenas agora o momento de reação na parede, né, como cargas externas, o momento de reação na parede e a força vertical RPY. Tá? Elas estão equilibradas por esse momento interno. O momento interno, novamente, agora que eu estou chutando na direção positiva, né, de novo, para ele fazer essa estrutura ficar com a carinha, com a curvatura virada para cima, né, sorrisinho para cima, eu vou ter que desenhar agora ele no sentido horário. Tá? E agora, então, eu vou fazer a caracterização do ponto X. Para esse novo, quando eu estou pegando pela direita do corte, o menor tamanho dessa seção, o menor braço de alavanca que eu posso ter é quando eu estiver colado na parede. Então percebe que eu estou começando a contar esse X, né? Olha o losangozinho onde ele está exatamente sobre, o losangozinho, desculpa, ele está exatamente sobre a parede. E à medida que eu vou caminhando para o lado de lá, até o ponto de aplicação da força, né, sem encostar no ponto de aplicação da força, mas em direção a ele, vai aumentando esse meu braço de alavanca. Tá? Então observe, para esse mesmo ponto de corte, se eu estou pegando pela esquerda ou pela direita do corte, eu proponho para vocês, eu acho que isso faz mais sentido, a gente pensar no menor ou no maior braço de alavanca que eu vou estar associando a esses problemas. Então, o menor braço de alavanca vai estar associado ao menor valor de x e o maior vai estar associado ao maior valor de x, mas isso representa que para um dos lados o x caminha da esquerda para a direita, como é mais intuitivo, e para outro dos lados do corte ele está caminhando da direita para a esquerda. Tá bom? Vocês vão praticar, vocês vão se acostumar com essas coisas, tá? Não se preocupem, mas eu acho importante mostrar para vocês como é que essas coisas acontecem. Então vamos lá. Agora o que a gente vai resolver vai ser mais uma vez a mesma sequência de operações. Somatório de momentos com relação ao ponto de corte agora. Então observa agora aqui, né? Aqui bem na frente da minha cara, tá? Se eu estou fazendo somatório de momentos com relação a esse ponto de corte X agora, quem que gera momentos com relação a ele? Esse meu momento interno agora, ele está no sentido horário. Então ele vai entrar nessa equação com sinal negativo. Além disso, a força, reação vertical na parede, RPY, ela aponta para baixo, né? Lembra que a gente fez a conta e descobriu que valia menos a força de F, então ela está apontando para baixo. Eu já inverti nesse slide aqui para ela refletir a direção correta. Tá?
Então, com relação a esse ponto x, essa força RPY também faria minha estrutura girar no sentido horário. Com que braço de alavanca? Braço de alavanca de x. Eu tenho a distância de x entre esse ponto de corte e o ponto de aplicação da força RPY, então menos x é RPY. Isso está equilibrado pelo momento reativo da parede, que está no sentido anti-horário positivo. Então lembre-se, o que eu quero descobrir o quê? É uma expressão para o momento interno. Vou isolar ele, né? Vou jogar ele para o outro lado. Ao fazer isso, eu descubro então que o momento interno vale menos x vezes RBY mais MRP. Isso é uma equação de reta e agora a gente vai avaliar nos extremos dessa reta. Quando x vale 0, 0 vezes RBY, essa parte não existe, então o momento interno vale exatamente MRP, ou seja, vale 300 Nm. Na outra extremidade dessa seção, eu tenho, quando x vale C, eu tenho C vezes RBY mais MRP, mais RBY vale 100 newtons. Então, 3 vezes 100 menos 300, MRP mais 300. Então, quando eu tenho x igual a C, o meu momento interno vale 0. Então, eu já construo aqui aquele mapeamento que eu tinha comentado para vocês, que eu recomendo que vocês façam. Mapeamento dos x que vocês chamam da seção e do comprimento da estrutura. Tá? Então eu estou mostrando aqui essa tabela preenchida como se a gente tivesse pego só esse lado de cá, né, da seção esquerda do corte, mas você pode fazer o mesmo preenchimento pegando o lado direito do corte também. Tá? Então, pegando esse lado de cá, o que a gente percebeu? Quando x vale 0, se eu comecei a contar o comprimento da estrutura a partir desse ponto aqui para o lado de cá, x vale 0, comprimento da estrutura vale 0, momento vale 0. Final dessa seção, x vale 3, comprimento da estrutura vale 3, momento interno vale 300 Nm. Então agora eu vou levar esse diagrama de momentos internos vou levar essa tabela para fazer a construção do diagrama de momentos internos. Dessa vez eu só tenho apenas dois pontos de importância para a construção do meu diagrama, que é o começo da estrutura e o final da estrutura, ponto 0 e ponto C. E a gente tem que lá no começo da estrutura, o ponto de aplicação da força externa P, a força externa F, que é uma extremidade livre, né, é uma extremidade que tem a rotação totalmente desimpedida. Então a gente descobre de forma coerente que essa estrutura vai ter momento interno 0 naquele ponto. Ao final dessa estrutura, quando a gente está na parede, a gente descobre que o momento interno tem exatamente o mesmo valor do momento reativo da parede, o que é coerente. Né? Entre esses dois caras, a gente tem uma linha reta, uma equação de reta. E a gente descobre, então, que o momento máximo, com um caso como esse, vai ser o ponto da parede, efetivamente. O ponto da parede, o ponto do engaste, vai ter um momento máximo que vale 300 Nm, ou C vezes F. Pois bem, então, esse segundo exemplo mostrou pra gente como as coisas são diferentes. Né? Uma extremidade que não é livre, uma extremidade engastada, por exemplo, vai fazer com que apareçam os momentos internos exatamente do valor do momento reativo que aparece naquele ponto. Então, o momento reativo do engaste valia 300 Nm e a gente chegou à conclusão, mesmo pegando o lado esquerdo do corte, né, que não enxergava a existência daquele engaste, a gente chegou à conclusão que a gente teria que ter um momento interno exatamente daquele valor. É uma coisa coerente, né, na verdade. Então, está havendo a transferência daquela carga em direção à parede, e à medida que essa carga vai caminhando ao longo da estrutura, né, pegando lá do começo da estrutura em direção à parede, na hora que ela vai caminhando, fazendo esse caminho, na hora que ela chega lá na parede, ela chegou com aquele valor de momento, que é o valor que a parede precisa fazer para manter essa estrutura parada. Tá? Então, através desses dois exemplos que eu mostrei para vocês, a gente conseguiu abordar bastante coisa sobre a construção dos diagramas de momento interno. Só que é necessário que vocês pratiquem para vocês verem se vocês efetivamente entenderam. Então eu vou mostrar agora para vocês alguns exercícios, tá? Terão 3 exercícios aí para resolver. São exercícios relativamente simples, né? Todos eles apenas com forças concentradas. 2 deles entre pinos e roletes e um deles com engaste. Basicamente o que vocês têm que identificar agora o que vocês precisam fazer é a construção de diagramas de momentos internos dessas estruturas abaixo. E vocês vão ter que, dependendo da estrutura que vocês tiverem, vocês vão ter diferentes números de sessões para resolver. Lembre-se que vocês sempre terão que fazer uma sessão entre 2 pontos de forças ou momentos concentrados. Fica bem claro aí que em cada uma dessas estruturas a gente vai ter um número diferente de sessões que a gente vai ter para resolver. Então vocês têm que tomar bastante cuidado com isso, prestar bastante atenção nisso. Lembrando então das nossas observações que a gente fez anteriormente, sempre extremidades livres, extremidades da estrutura que não tem momentos
que não existe restrição ao giro das extremidades da estrutura, elas terão momentos zero, tá? E estruturas que não têm momentos concentrados ao longo do seu comprimento, que é o caso dessas 3 estruturas, ao longo da estrutura a gente não tem momento concentrado, elas não poderão ter grandes degraus de momentos. Sempre terá que ter um valor contínuo de momentos de uma seção para outra. Tá? Então vocês vão conseguir conferir claramente se as contas de vocês estão coerentes. Tá? Prestem bastante atenção com as unidades, né? Tem unidades em milímetros, unidades em quilonewtons. Então tomem decisões corretas aí para a gente ter valores de momentos, seja eles em newton metro ou newton milímetro, ambas as unidades de momentos são perfeitamente aceitáveis. Então, na aula de hoje, a gente mostrou bastante em detalhes, né? Foi uma aula bastante cuidadosa para a gente explicar qual é o procedimento de construção dos diagramas de momentos internos. A gente explicou, então, como é que a gente consegue representar numericamente quais são esses esforços internos que aparecem por conta dos efeitos de flexão. Esses esforços internos, os valores de momentos internos, especialmente os valores máximos, né, os momentos máximos que a gente vai identificar, serão super importantes quando a gente passar para as tarefas de dimensionamento e flexão, para a gente determinar se algo aguenta ou não as cargas de flexão, ou qual é o tamanho que alguma coisa, que uma estrutura tem que ter para aguentar as cargas de flexão às quais ela vai estar sujeita. Tá? Então, isso já era verdade quando a gente falou de tração e compressão, de identificar os pontos extremos, de cisalhamento da mesma forma, e agora não é diferente. Tá? Além disso, os momentos não só são utilizados para identificar o ponto de maior solicitação, como também eles são um ingrediente fundamental para a gente conseguir calcular expressões para as tensões que vão aparecer, lembrando que as tensões têm um comportamento um pouco diferente, elas são perfil de tensões, como a gente explorou na aula passada, e também para a determinação das deformações, né, da curvatura que está aparecendo em cada um dos pontos da estrutura. Então, o que vai fazer essa relação entre os momentos e as tensões e as deformações? Então, como é que a estrutura responde, como é que uma estrutura qualquer responde a uma determinada quantidade de momentos internos, e essa resposta, como é que isso aparece em termos de tensão e deformação? Isso está muito associado às propriedades de área dessa estrutura. E eu vou explicar isso bastante em detalhes na próxima aula, na aula 23, que vai vir daqui a algum tempinho. Tá? E vai ser super importante, então, vocês prestarem muita atenção em quem que são as áreas das seções transversais. Uma seção transversal, então, como a gente tinha visto lá na aula passada, né, a gente tinha visto que as seções transversais originais, elas estariam todas uma paralelinha à outra, né, e a partir do momento que a gente tem uma carga de flexão, existe uma curvatura, né, da linha neutra, da linha média desse cara, a linha média não, da linha neutra, tá? Existe uma curvatura. Então a gente tem seções transversais que antes estavam paralelas e elas ficam levemente inclinadas, levemente curvadas umas com relação às outras. O quanto que é essa curvatura, dependendo do valor de momento, isso depende de uma propriedade de área que é chamada de momento de inércia de área, ou segundo momento de área da seção transversal. A gente vai explicar isso mais para frente, tá? Mas para vocês fazerem uma breve associação, o que isso representaria, né? Basicamente é a resistência à rotação exibida por uma determinada seção transversal ao redor da linha neutra. A linha neutra todas elas estariam paralelas umas às outras, né? As seções transversais estariam todas aqui. A partir do momento que eu tenho momentos internos que aparecem, eles gostariam de fazer essas seções transversais rotacionarem ao redor da linha neutra. Só que cada tipo de seção, e dependendo das propriedades de área da seção, eles vão oferecer mais ou menos resistência à rotação ao redor da linha neutra. Quanto mais resistentes esses caras forem com relação à rotação da linha neutra, menores serão as deformações, mas maiores serão as tensões. A gente vai explorar um pouquinho sobre isso ao longo das próximas aulas, mas primeiro a gente precisa então entender, na próxima aula a gente vai explorar isso em detalhes, quais que são as propriedades de área e quais que são as características da área que fazem com que a gente tenha uma seção que seja mais ou menos flexível, né, com relação aos carregamentos de flexão. Espero que vocês tenham gostado da aula, foi uma aula mais longa dessa vez, mas a gente precisava tomar bastante cuidado. Peço que fiquem ligados aqui no nosso canal, em breve a gente vai postar vários exercícios de resolução, de diagramas de momentos internos e exercícios de flexão em geral, tá, para vocês praticarem essas coisas, mas eu convido vocês desde já a fazer os exercícios que eu passei agora há pouco, né? Voltem ali no vídeo, deem um pause, copiem os exercícios e resolvam por si mesmos, tá? Vocês têm todas as ferramentas necessárias para resolver todos esses exercícios que eu passei ali anteriormente. São exercícios interessantes para vocês conferirem se pegaram bem os conceitos dessa aula de hoje.
Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários do vídeo, ou se estiverem fazendo a disciplina pelo Moodle, utilizem os fóruns apropriados para isso. E muito em breve a gente volta então com mais aulas de resistência dos materiais, tá bom? Muito obrigado, gente. Até logo.